Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre artigo de opinião, o gênero artigo de opinião. Muito se fala em artigo, vamos escrever um artigo. E eu quero falar hoje especificamente do artigo de opinião. O que vem a ser um artigo de opinião? O nome está dizendo, é aquele texto em que o autor vai escrever um texto dissertativo, argumentativo, em que ele vai defender o seu ponto de vista em relação a um tema. Então, o argumento, a argumentação, as estratégias argumentativas são o ponto forte de um artigo de opinião, porque é onde o autor vai tecendo, os seus argumentos, apresentando os seus elementos para fazer com que o leitor seja convencido daquela sua opinião. E, além disso, além da argumentação, há também outros elementos que caracterizam esse artigo de opinião, como o texto geralmente é escrito em primeira ou terceira pessoa, porque é um autor que está ali afirmando e reafirmando e argumentando em favor daquela ideia. Geralmente o texto é assinado, pelo autor. Então, o artigo de opinião, ele tem a assinatura, quem é que está argumentando? Então, é um texto assinado, é um texto que é veiculado nos meios de comunicação, possui uma linguagem simples, objetiva. Por quê? Porque é uma opinião que o autor quer passar para o leitor, então ele tem que conseguir chegar até aquele leitor. Geralmente abordam temas da atualidade, temas que estão no momento aí da discussão. Além disso, tem também um caráter de ser provocativo, de ser polêmico, Então, alguns autores vão por este caminho. E, geralmente, também há a presença de verbos no imperativo, Porque ele quer trazer um argumento para o convencimento do leitor. Essas são algumas características que são elaboradas dentro de uma estrutura, Aquela clássica estrutura com introdução, em que há a apresentação do tema do artigo, há um desenvolvimento em que o autor interpreta e traz a opinião e a argumentação em favor da sua ideia, e depois uma conclusão em que o autor traz a solução dos problemas, encaminha para alguma solução nessa direção, Então, o artigo de opinião tem essa estrutura e é muito encontrado nos meios de comunicação de massa, Nos jornais, na revista. Então, é possível a gente encontrar aí muitos artigos de opinião que são diferentes dos artigos científicos, tá certo? Então, até uma próxima aula e a gente se vê.